um problema pelo qual muita gente passa, mas não sabe identificar ou não tem coragem para combater. Estamos falando do assédio moral. Mais comum do que se imagina, quando repetido, o assédio moral pode trazer consequências graves. Sofrimento psíquico, inibição da libido, tensões musculares. A partir de hoje, começa a ser oferecido aqui na capital um serviço de graça para quem sofre com esse abuso. Com a gente, a psicóloga Maria Esther Baibiche. Bom dia, Maria Esther. Obrigada pela presença conosco. Vamos falar um pouquinho sobre o assédio moral. Como identificá-lo, né? O que é esse assédio moral? Bom, o assédio moral é uma violência, uma forma de violência moral e que se manifesta em várias relações, entre elas as relações de trabalho. O assédio moral nas relações de trabalho visa humilhar, constranger e desqualificar o trabalhador no seu ambiente de trabalho, né? Como é que a gente pode identificar esse assédio, né? Ele, em primeiro lugar, ele tem que ter uma frequência, né? Não é um ato isolado. Tem que haver uma frequência, ele tem que haver uma repetição e pode se manifestar através de piadas, de você colocar um apelido no seu colega de trabalho, porque o assédio pode ocorrer também entre os colegas de trabalho. Palavras, são gestos. E essa repetição quanto? Mais de 3 vezes? Como identificar isso? Isso na verdade, nem em termos de legislação a gente não tem, né? O que importa é o dano moral. De que forma aquilo as consequências que aquilo vão ter para aquele trabalhor. Pois é, a gente citou algumas, né? Mas vamos falar de outras. Quais as consequências para quem sofre esse assédio? As consequências são sérias, né? Pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às vítimas de assédio moral, atinge todo o âmbito, né? Vida pessoal, vida familiar, vida profissional. No âmbito, digamos, dos transtornos psicológicos, depressão, transtorno do pânico, transtornos comportamentais como o abuso de álcool e drogas, isolamento social e por aí vai, né? Como você citou ainda há pouco, pode ser piadinha entre colegas, então não é só de níveis superior, de baixo para cima, de cima para baixo, pode ser de qualquer nível no trabalho. Isso. Quem se sentir lesado, se sentir assediado moralmente, o que deve fazer? Deve procurar denunciar, né? Em primeiro lugar, procurar conversar, obviamente, né? Com a pessoa ou com o grupo que está cometendo esse assédio. E daí, se não houver, né, um respaldo nem da organização, daí deve procurar o sindicato, deve procurar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que tem uma comissão de promoção de igualdade e combate às desigualdades e, entre elas, o assédio moral. E também o Ministério Público do Trabalho também recebe denúncias com relação ao assédio moral. E se o assédio é do próprio chefe, denuncia, aí como é que faz? Porque daí, se denunciar, é capaz de ir para a rua, o que acontece? Na verdade, a gente deve procurar conversar com o chefe do chefe. Em primeiro lugar, como eu disse assim, tentar resolver a situação dentro do ambiente de trabalho. Apesar que a gente tem que entender assim, o assédio surge também de uma reprodução da sociedade, da discriminação, do preconceito. Daí ele pode ser uma questão pessoal. O chefe que não gosta de homossexuais, digamos, e vai perseguir aquela pessoa para fazer com que ela saia. Mas também é uma reprodução do nosso modo capitalista, dos nossos meios de produção. Então a gente, algumas vezes, tem algumas empresas que têm práticas que são assediadoras do seu trabalhador. Mas então respondendo a sua pergunta, deve procurar resolver dentro do âmbito das organizações. Se não conseguir, como eu disse, procurar os meios legais. O importante é não se demitir. Manter esse vínculo, porque enquanto você tem o vínculo, você tem a proteção legal. Professor, agora falando desse serviço gratuito que passa a ser reoferecido a partir de hoje, né? Ele é reaberto. Sim, como é que funciona? A partir de como é que é essa parceria? Foi um convênio, então, instituído entre a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e o Programa de Saúde do Trabalhador do curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, que são várias ações, na verdade, né? O plantão psicológico, que a gente entende da necessidade de atendimento, de acolhimento, de uma escuta desse trabalhador. Porque quando o trabalhador vai denunciar,
ele não tem mais nenhuma outra opção, né? Ele pensou muito nisso, eu vou denunciar e vou colocar o meu emprego em risco, mas ele não tem mais a opção, então ele já chega muito comprometido. Então a gente faz essa escuta inicial para encaminhá-lo para um grupo informativo, que são grupos sistemáticos, informativos e de apoio, e também a gente tem um outro viés, que é o de prevenção, que são as palestras nas empresas. O grupo e o plantão acontece às quartas-feiras na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, das 14 às 17 horas. Então deve procurar a superintendência para se inscrever tanto para o plantão quanto para o grupo. Tá certo. Quem quiser mais informações pode ligar para o 48-3229-9712. Muito obrigado, professor, e um bom dia. Obrigada, professor. Bom dia também.